Imagina você estar ouvindo Jesus pregar e, de repente, ele diz algo que parece completamente impossível. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá a vida em si. Agora pensa, se isso fosse apenas uma metáfora, um jeitinho de falar, por que tantas pessoas se escandalizaram e foram embora? Por que até discípulos que caminhavam com ele o abandonaram? Hoje eu vou te mostrar, com 5 provas bíblicas e irrefutáveis, que João 6 não pode ser interpretado de forma simbólica. E no final, você vai entender por que a Igreja Católica sempre acreditou, desde o início, que na Eucaristia recebemos realmente o corpo e o sangue de Cristo. Muita gente, especialmente no meio protestante, tenta relativizar esse capítulo. Dizem: Jesus estava falando espiritualmente, não literalmente. Só que quando você lê João 6 com calma, percebe que a lógica do texto destrói essa interpretação simbólica. Se fosse só metáfora, nada do que acontece ali faria sentido. E aqui começa a primeira grande verdade. A crise em João 6 não está no simbolismo, mas no realismo das palavras de Jesus. Logo que Jesus fala sobre comer sua carne, os judeus ficam escandalizados. Como este homem pode nos dar a comer a sua carne? João 6, 52. Se fosse apenas simbólico, bastaria Jesus explicar: calma, gente, não é nada literal. Estou só usando uma metáfora. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele reforça ainda mais a literalidade. Pergunta rápida. Você já percebeu que em toda a Bíblia, quando alguém entende errado Jesus, ele sempre corrige? Aqui ele não corrige, ele insiste. Isso é prova de que Jesus queria ser entendido de forma real, não simbólica. Do versículo 53 ao 58, Jesus repete de várias formas: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ele poderia ter falado uma vez e parado, mas ele insiste, repete, reforça 5 vezes. E detalhe, a cada repetição, as palavras ficam mais fortes, mais radicais. No grego original, Jesus até muda o verbo para algo ainda mais cru. Trogo, que significa mastigar, roer, comer de forma concreta. Ou seja, se fosse simbólico, por que ele ia usar uma palavra tão material? Isso é a segunda prova de que João 6 não é apenas figura de linguagem. Esse talvez seja o ponto mais chocante. Depois de ouvir Jesus, muitos discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode escutá-la? João 6,60. E no versículo 66 está escrito que muitos deixaram de segui-lo. Se fosse simbólico, ninguém teria ido embora. Porque metáfora não escandaliza. Mas a ideia de comer carne humana, sim, isso soa impossível, estranho, até repugnante. E aqui vem a questão. Jesus deixa essas pessoas irem embora sem suavizar sua mensagem. Ele não diz: esperem, eu só quis dizer que vocês precisam me aceitar espiritualmente. Não, ele deixa ir embora porque ele estava falando de algo real que só faria sentido mais tarde, na última ceia. 4:20. Prova 4. Pedro faz o ato de fé. Depois que muitos foram embora, Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês também querem ir embora? E Pedro responde: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. João 6,68. Perceba, Pedro não diz: entendi, é só simbólico. Não, ele simplesmente crê mesmo sem entender. Isso mostra que a interpretação literal era tão clara que só restavam 2 opções: abandonar ou crer. Essa é a essência da fé católica na Eucaristia. Não é questão de interpretação pessoal, é questão de acreditar naquilo que o próprio Cristo disse. O discurso de João 6 só encontra sua explicação plena na última ceia, quando Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo. E pega o cálice e diz: isto é o meu sangue. Note, ele não disse: isto simboliza o meu corpo. Ele disse: isto é.
E aqui vemos a chave para entender João 6. Ou seja, Jesus estava preparando os discípulos para compreenderem que a Eucaristia não é um símbolo vazio, mas o sacramento real de sua presença. Resumindo as 5 provas, os judeus entenderam literalmente e ficaram escandalizados. Jesus reforçou 5 vezes, usando termos cada vez mais concretos. Muitos discípulos abandonaram porque a ideia parecia insuportável. Pedro responde com fé, não com explicação simbólica. A última ceia confirma a literalidade. Isto é o meu corpo. Juntas, essas provas tornam impossível defender a ideia de que João 6 é apenas uma metáfora. Você sabia que os primeiros cristãos eram acusados de canibalismo pelos pagãos romanos? Isso está registrado em documentos da época. E por que essa acusação? Porque os cristãos realmente falavam de comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue. Claro que não se tratava de canibalismo, mas da Eucaristia. Só que isso prova que, desde o início, a Igreja entendia João 6 de forma literal. Ou seja, a interpretação católica não é uma invenção da Idade Média, é a mesma fé que vem dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Jesus realmente está presente na Eucaristia? Porque se João 6 é literal, e nós vimos que é, então cada missa é o momento mais poderoso do universo. Não é um teatro, não é um símbolo, não é uma lembrança. É o próprio Cristo vivo que se entrega a nós como alimento. E se você entendeu isso, nunca mais vai olhar para a comunhão da mesma forma. Então, se alguém disser para você que João 6 é só simbólico, mostre essas 5 provas. E lembre-se, negar a presença real de Cristo na Eucaristia é negar o próprio coração do Evangelho. Se esse vídeo abriu os seus olhos e te ajudou a entender melhor a fé católica, não guarda isso só para você. Pensa em quantas pessoas que você conhece estão confusas, sendo enganadas ou até zombando da Igreja, sem nunca terem realmente estudado a Palavra de Deus. Então, faz o seguinte, compartilhe agora mesmo esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa verdade. Talvez seja um amigo evangélico, um parente afastado da Igreja, ou até alguém que sempre te pergunta sobre a Eucaristia. Esse simples gesto pode ser a faísca que vai acender a fé no coração dela. E olha, se você quer continuar mergulhando fundo nos ensinamentos bíblicos que muita gente distorce ou simplesmente esconde, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui a gente vai direto ao ponto, com a Bíblia, com a tradição e com a história, mostrando que a Igreja Católica não só é a Igreja de Cristo, mas é também aquela que guarda, sem cortes e sem invenções modernas, a plenitude da fé. Não é exagero. Os próximos vídeos que estão aqui vão te fazer enxergar passagens da Bíblia como você nunca viu antes. Você vai entender por que os protestantes evitam certos textos, como a história confirma o que a Igreja ensina, e como você pode defender sua fé com clareza e coragem diante de qualquer pessoa. Então, não perde tempo. Assiste aos outros vídeos que estão aqui na tela, porque cada um deles vai te dar mais provas de que Jesus fundou uma única igreja, e que essa igreja é católica, apostólica e romana.